no parlamento britânico por volta de 1787. O filósofo e político irlandês Edmund Burke olhou para a galeria de imprensa daquela corte, onde os jornalistas assistiam aos debates, e proferiu as palavras que iriam redefinir a história política dos séculos seguintes. Declarou que ali estava o quarto poder, mais importante do que todos os outros. Já naquele tempo, panfletos e periódicos circulavam pelas cidades europeias carregando ideias que os governos não conseguiam mais controlar. Burke percebeu que a capacidade de relatar os fatos com independência detinha uma força capaz de rivalizar com as coroas e os parlamentos, e de gerar opiniões e reações diversas na sociedade. Nascia ali o conceito da imprensa. Vem agora com a Brasil Paralelo entender o que é o quarto poder. Com o advento do rádio e posteriormente da televisão, notícias romperam as barreiras do analfabetismo e da distância geográfica, entrando simultaneamente em milhões de lares pelo mundo. Coberturas jornalísticas de veículos nacionais e internacionais passaram a expor contradições governamentais em tempo real, transformando escândalos de corrupção e crises institucionais em debates coletivos inevitáveis. Como o quarto poder, a imprensa se consolidou na história cultural do Ocidente. Mas foi observando o nascimento da sociedade americana na primeira metade do século XIX que o pensador político francês Alexis de Tocqueville identificou essa semente. A imprensa como um elemento indispensável para a sobrevivência da democracia moderna. Além dos três poderes tradicionais, o executivo, o legislativo e o judiciário, a consolidação de um mundo livre exigia a presença de uma sentinela invisível, porém implacável em fiscalizar governantes e garantir o equilíbrio social. Ao expor os abusos e dar voz a diversas correntes de pensamento, a imprensa descentralizada americana funcionava como um tribunal da opinião pública, onde cada leitor de jornal era alguém que participava de alguma forma da conversa sobre o destino da nação. E essa participação era, em si mesma, um ato político. Alexis de Tocqueville entendeu isso antes de seus contemporâneos quando viajou pelos Estados Unidos na década de 1830 e escreveu A Democracia na América. Ele ficou espantado com uma coisa aparentemente simples: a quantidade de jornais no país. Em cada cidade pequena, em cada vilarejo do interior americano, havia um periódico local. Não era uma coincidência, mas uma condição. Sem a liberdade de imprensa, a liberdade política vira uma promessa vazia. Um povo que não pode se informar livremente, não pode se governar livremente. Não há democracia sem jornais, escreveu ele. Tocqueville via nos jornais americanos algo que ia além da notícia. Via a cola que mantinha unida uma sociedade dispersa por um território imenso. Os jornais criavam um senso de comunidade, de que havia um nós, um conjunto de cidadãos com interesses, medos e esperanças comuns. E onde havia essa cola social, havia também a possibilidade de resistência ao poder autoritário. O século XIX aprofundou essa relação. A industrialização da imprensa, com a produção em massa de jornais baratos, democratizou o acesso à informação como nunca antes. Mas foi no século XX que o quarto poder ganhou uma nova dimensão. O rádio chegou às casas sem pedir licença. De repente a voz, uma característica humana, quente, imediata, podia cruzar oceanos e entrar na sala de qualquer família. A notícia deixou de ser algo que se lia em silêncio e passou a ser algo que se ouvia em conjunto. Surgiu uma cultura compartilhada, com milhões de pessoas ouvindo os mesmos programas ao mesmo tempo, influenciando hábitos e até a formação de identidades nacionais e regionais. Foi quando o jornalismo ganhou uma urgência que o papel nunca conseguiria oferecer. O poder disso ficou evidente tanto para o bem quanto para o mal. Franklin Roosevelt
usou o rádio para reaproximar os americanos durante a Grande Depressão de 1930, falando diretamente à nação em seus Fireside Chats, que pode ser traduzido como conversas à lareira. I want to tell you what has been done in the last few days and why it was done and what the next steps are going to be. Esses momentos aproximavam o público do presidente, transmitiam confiança e liderança num momento de desespero. Já do outro lado do Atlântico, regimes totalitários compreenderam igualmente o poder do rádio e o usaram como arma de propaganda política. Hitler e Mussolini usaram o rádio como instrumento de mobilização das massas. Na Alemanha nazista, o rádio foi central para difundir a ideologia do regime e reforçar a imagem de Hitler como líder incontestável. O regime investiu fortemente para criar aparelhos baratos e ampliar seu alcance. Depois de 1933, o governo passou a controlar a radiodifusão, censurar conteúdos e proibir a escuta de emissoras estrangeiras durante a guerra. Na Itália fascista, Mussolini também usou o rádio para propaganda, exaltando o regime, a unidade nacional e sua figura como líder. Transmissões ajudavam a levar a mensagem fascista rapidamente a milhões de pessoas, persuadindo, disciplinando e integrando a população ao projeto autoritário. Essa tensão entre informação e política nunca desapareceu. Ela se intensificou com a chegada da televisão. Se o rádio trouxe a voz, a televisão trouxe o rosto, trouxe a realidade visível, inegável diante de todos. O debate televisivo entre Kennedy e Nixon em 1960 mostrou que a política tinha uma nova arena e que a aparência, a postura, a capacidade de comunicar visualmente eram agora parte indissociável do jogo democrático. O jovem Kennedy tinha grande cuidado com a sua imagem, sensibilidade para a televisão e se apresentou calmo e confiante. Sua boa aparência aos olhos das mulheres também ajudou. Por outro lado, Nixon deixou isso em segundo plano, não percebendo o poder que a imagem começava a ter no imaginário coletivo. Apareceu pálido e magro, suava muito e demonstrava uma expressão nervosa sem inspirar confiança. O debate foi transmitido simultaneamente na rádio e na TV. Nixon tinha sido até então um dos vice-presidentes mais influentes da história americana e subestimou o jovem senador que se encontrava à sua frente, considerando-o inexperiente, ingênuo e imaturo. O conteúdo das suas palavras chegou a convencer quem ouviu o debate pelo rádio. Mas a grande virada é que em 1960, 88% dos americanos tinham uma televisão em casa e estima-se que 74 milhões de pessoas viram a transmissão do debate pela TV. Pelas imagens, todas as percepções davam clara vitória ao estreante Kennedy. E Kennedy venceu mesmo as eleições. Muitos afirmam ainda hoje que se o debate tivesse sido transmitido apenas no rádio, o vencedor teria sido outro. Com a televisão, o jornalismo ganhou uma força que transformou a história política dos anos seguintes. As imagens da Guerra do Vietnã, transmitidas diariamente para salas de estar americanas, mudaram a opinião pública e influenciaram o rumo do conflito de um jeito que nenhum comunicado oficial poderia fazer. Escândalos de governo foram expostos, guerras foram narradas em tempo real. Movimentos sociais encontraram nas páginas dos jornais sua voz e sua organização. O jornalismo investigativo começou a mostrar ao mundo que o poder precisava ser vigiado e que essa vigilância era uma função pública, tão essencial quanto a legislação ou a justiça. A televisão comprovou em escala global o que Burke havia intuído e Tocqueville havia percebido na prática: que o poder da comunicação é inseparável do poder político e que quando a imprensa falha, é a própria democracia que sangra. Ao longo de mais de 2 séculos, o quarto poder mudou de forma, de suporte e de velocidade. Mas sua missão essencial permaneceu a mesma que Burke enxergou naquela galeria do Parlamento Britânico:
ser os olhos da sociedade sobre o poder e a voz que o cidadão comum não tem para se fazer ouvir. E se você quer se aprofundar em temas diversos do Brasil e do mundo, a BP é o seu lugar. Clique no link na descrição ou aponte o celular para o QR Code na tela e aproveite tudo o que nosso streaming tem a oferecer. Ao assinar, você garante acesso a mais de 100 produções originais, cursos com os melhores professores do país e um catálogo de filmes selecionados que respeitam a sua inteligência. Como você sabe, nós não recebemos um centavo de dinheiro público e nossa independência editorial só é possível graças ao apoio dos nossos membros assinantes. Aproveite o plano mensal da Brasil Paralelo, uma condição exclusiva para quem está assistindo a este vídeo. Mas atenção, essa oferta pode sair do ar a qualquer momento e só está disponível para quem está assistindo a este vídeo aqui pelo link na descrição ou pelo QR Code que está aparecendo na tela. Nos ajude a continuar fazendo o trabalho que poucos têm coragem de fazer. Nós contamos com você. Muito obrigado e até breve.